eu queria resgatar um pouquinho do encontro ano passado. Eu sei que tem muita gente aqui que é experiente no tema e vai saber, mas eu acho muito importante para quem não está tão familiarizado, né, com essa sopa de letrinhas, NDC, né, consolidar esse conceito que é tão importante, porque eu acho que foi a grande mudança, né, com o Acordo de Paris. Então, antes, né, a gente tinha um sistema onde as metas eram atribuídas a países ou a grupos de países, né, que a gente conversou bastante na semana passada, dividia o mundo em dois tipos de países e aí atribuía uma meta para um desses grupos. E Paris não mudou essa lógica e veio uma abordagem que eles chamam bottom-up, né, de baixo para cima, onde cada país apresentou sua própria meta. E isso foi essencial para viabilizar Paris. Assim, sucesso de Paris passa por essa construção onde cada país apresentou a sua meta. Impor metas não ia dar certo. Então, os países foram levados a apresentar suas metas. Essa questão isso trouxe tanto o sucesso de Paris, mas também trouxe uma complexidade a mais, porque as metas acabam sendo muito diferentes, né? Cada país pode apresentar com muita liberdade como ia colocar o seu compromisso climático na mesa. Todo mundo foi chamado para sentar nessa mesa, mas tinha gente que apresentou essa meta para a sua economia inteira, metas que são condicionais a financiamento internacional. Enfim, é uma diversidade, uma gama de opções muito grandes. Então, isso traz uma complexidade para o sistema, mas foi o que viabilizou que todos os países se comprometessem de alguma forma. Esse processo de negociação das metas, então, não é internacional, na verdade, ele é interno. Ele passa por cada país define as suas metas, e no caso do Brasil, a gente teve, né, um processo de consulta em 2015 e de discussão do que foi, na época, era INDC, né, que era a intenção da sua contribuição nacionalmente determinada, e aí, depois que o Acordo de Paris foi assinado e ratificado, isso deixa de ser uma intenção e passa a ser a sua NDC, que é a contribuição nacionalmente determinada. E eu vou passar para o Shigeo para ele contar um pouquinho desse processo de 2015 e no que se baseiam essas metas, e depois para a Sueli falar um pouquinho da de 2020. Obrigado, Estela. Bom dia a todos e todas. O processo da construção da NDC de 2015 talvez tenha sido uma das coisas mais democráticas que eu já vi acontecer nesse campo. Então, foi um processo que durou uns 2 anos, mais ou menos, envolveu universidades, envolveu consultas 1000 que o Ministério do Meio Ambiente, que estava capitaneando o processo todo, fez com grupos de indústrias, fez com movimentos sociais. Eles ampliaram esse debate todo. Teve 2 direções principais, um estudo de uma modelagem macroeconômica de impactos da mudança climática, que direcionaram um pouco das conclusões, e teve um trabalho fantástico do Fórum Brasileiro de Mudança Climática de agregar aí especialistas em diferentes grupos que conversaram. Então, foi um processo de construção. Da minha pouca experiência de vida, eu acho que foi poucas vezes que eu vi um negócio tão elaborado desse jeito. E as metas foram atrevidas. O Observatório do Clima, inclusive, fez uma provocação. Eles também fizeram uma NDC paralela para provocar, para poder puxar, inclusive, as metas brasileiras a serem mais ambiciosas ainda. Se eu bem me lembro, o Observatório do Clima falou assim: a nossa meta em 2025 é estar emitindo 1 gigatonelada de carbono, que era basicamente metade, ou menos da metade, um pouco mais da metade do que a gente estava emitindo na época. Em 2015, eles apresentam essa NDC, essa INDC, e em 2020, eu acho que a Sueli vai explicar melhor, mas em 2020, ele não é uma NDC nova. Ele basicamente reapresenta os mesmos números básicos e uma pequena um pequeno macete no meio, que eu acho que a Sueli é especialista nisso. Uma última coisa que é importante lembrar da NDC de 2015 é que ela era, na verdade, 2 documentos. Tinha um documento principal, que era a NDC mesmo, e tinha um anexo. E nesse anexo tinham 2 características importantes. Primeiro,
Em vez de falar que a gente vai reduzir 37% das emissões comparado com 2005, eles colocavam um número. Nós vamos reduzir 0,8 gigatoneladas de carbono até 2025. Colocava um número duro, e foi uma das pouquíssimas NDCs do mundo que colocou um número duro, mas estava no anexo. Tá? Um anexo é um documento que subsidia o documento principal, mas ele não é o próprio. E nesse anexo também ele dava sugestões, indicações de mudanças nos setores econômicos brasileiros que poderiam ajudar o Brasil a cumprir a meta. Então, acabar com o desmatamento ilegal até 2025, aumentar a participação de biocombustíveis, aumentar a participação de renováveis na elétrica, tinha uma série de coisas que eram indicações de como é que os setores econômicos podiam participar da construção da NDC. Mas isso não é meta setorial, isso não é compromisso que o Brasil assumiu perante o mundo, nesta NDC, de acabar com o desmatamento ilegal até 2025. Isso é um subsidiário. O que acontece no final do ano passado? Eles esqueceram de anexar, só isso. Sueli, acho que é legal você contar a história da pedalada climática. Vamos lá falar da pedalada rapidinho. Então, vamos lá. Na verdade, o que aconteceu, você tem 2 documentos brasileiros, né? Um em 2015, depois de 5 anos, em 2020, no final de 2020, em dezembro, eles apresentam uma NDC atualizada. E essa NDC atualizada, ela perde o anexo, como o Chigel acabou de falar, e esse anexo, ele ajudava a dar mais concretude no que estava no documento brasileiro, né? Porque botava números e datas para controle do desmatamento ilegal, para recuperação florestal e outros temas. E em relação às metas mesmo brasileiras, esse documento de 2020 comete o que nós temos chamado no Observatório do Clima de pedalada. Na verdade, a primeira pessoa que eu vi logo que saiu o documento de 2020 reclamando foi a Nathalie, que vai estar aqui com a gente hoje. Ela não chamou de pedalada, mas acho que no primeiro dia falou tem algo errado nessas contas. E o AC logo depois publica um documento analisando e mostrando o que seria pedalada. A NDC de 2015, ela prevê redução nas emissões com o ano base de 2005, redução de 37% para 2025 e de 43% para 2030. E aí o que acontece no meio dessa história? O número relativo a 2005 é atualizado pelo governo e fica maior. Quando você aplica os percentuais, e eles entregam o documento de 2020 com os mesmos percentuais, como se nada tivesse mudado. E falam isso, né? O governo fala. Mantivemos as mesmas ambições. Só que, como eles mudaram o valor de 2005, na verdade, eles permitiram mais emissões, tanto em 2025, principalmente em 2030. Essa figura mostra bem. Na NDC de 2015, primeiramente, o volume base era 2,1 gigatoneladas de dióxido de carbono equivalente. Né? No volume base para a NDC de 2020, na NDC atualizada, na verdade, 2,8. Quando você aplica os 43% de redução para 2030, você tem uma variação. Em 2030, você poderia emitir 1,2 gigatoneladas, e agora você vai poder emitir em 2030 1,6 gigatoneladas. Isso significa que o Brasil, em 2020, viabilizou a emissão de mais 400 milhões de toneladas de dióxido de carbono equivalente em 2030. Né? Isso é bastante coisa, gente. Se você transformar isso no desmatamento, o professor Raoni Rajão, da UFMG, fez essa conta, isso significa que nós poderíamos ter o desmatamento da Amazônia em 13 mil quilômetros quadrados por ano até 2030. Hoje, o governo Bolsonaro, depois de aumentar bem, está na faixa de 10 mil. Né? No governo Temer, estávamos na faixa de 7 mil. Então, o Brasil, na verdade, colidiu com o Acordo de Paris, porque o Acordo de Paris pede ambições sempre progressivas, e esse problema foi judicializado com apoio do Observatório do Clima, eu coordeno a área de litigância estratégica, foi judicializado numa ação popular por jovens ativistas climáticos, 4 do Engajamundo e 2 do FRAE
Fridays for Future Brasil, na Justiça Federal de São Paulo, questionando que o governo não poderia fazer isso, porque o Acordo de Paris foi internalizado como lei interna quando foi ratificado. Então, essa redução da ambição climática está colidindo não só com o Acordo de Paris, como com o nosso sistema jurídico interno. Então, você pode judicializar internamente em ações na justiça brasileira, né? Essa realmente e o governo não assume isso não, tá, gente? Nas respostas na ação judicial, o governo está o tempo todo falando que não regrediu, tá? Esse é um debate em curso. Nós temos certeza absoluta que a figura, acho que é absolutamente clara do que aconteceu, né? Acho que era isso. Espero que tenha sido didática. Só um comentário, recuperando uma frase, acho que do Pedro Malan, um dos presidentes do Banco Central, que o Brasil, até o passado, é imprevisível. Então, é exatamente isso. A gente mexendo os números do passado para assumir compromissos climáticos com o mundo. Vamos lá. Nós vamos contar agora com a ajuda da Nathalie e do Everton. Nathalie é presidente do Instituto Talanoa, tem mestrado em administração pública pela Escola de Governo John F. Kennedy da Universidade de Harvard e graduação em administração pública pela FGV. Atua no governo federal, com destaque para a questão da política de adaptação e também em governos estaduais. Contribuiu como negociadora no Brasil nos assuntos ligados à mudança do clima, é membro do painel de acreditação do Green Climate Fund e cofundadora e membro de diversos projetos e organizações, como Política por Inteiro, que eu tenho a honra de ajudar, de ter uma parceria com a Nathalie nesse projeto específico. O Everton é doutorando Everton Lucero é doutorando e mestre em metafísica, licenciado em filosofia pela Universidade Católica de Brasília e graduado em diplomacia pelo Instituto Rio Branco, diplomata de carreira do Ministério das Relações Exteriores, tem experiência profissional nas áreas de política externa, relações internacionais, meio ambiente, mudança do clima, governança da internet e negociações multilaterais. Foi secretário de Mudanças Climáticas e Qualidade Ambiental do Ministério do Meio Ambiente de 2016 a 2018, e exatamente na época que eu estava no IBAMA, então participávamos de várias reuniões quase diárias, né, Everton? Estávamos juntos o tempo todo na época do governo Temer. Bom, eu quero primeiro agradecer a participação dos dois, e o nosso tema é livro de regras, e eu vou tentar estruturar de uma forma bem didática, porque tem muita dúvida sobre isso. Então, eu estava pensando em, primeiro, que vocês falassem o que é um livro de regras, por que a gente precisa de um livro de regras depois de terminar um acordo internacional, a gente discute, depois começa a discutir de novo, se isso tem em outros acordos, em outras áreas. Eu vou começar pelo Everton, pela questão de ser diplomata de carreira, para explicar ao pessoal, assim, esse rolo é só no Acordo de Paris ou é o normal, né? O que é o livro de regras? Depois eu vou pedir para a Nathalie comentar. A minha ideia é depois passar para o conteúdo do livro de regras do Acordo de Paris, aí eu vou começar depois pela Nathalie, mas eu vou pedir para vocês deixarem as pendências do livro de regras para uma terceira fase. O que a gente ainda não teve consenso no conteúdo aí do livro de regras do Acordo de Paris. Então, vou começar pelo Everton. Everton, que rolo é esse de livro de regras? Explica para o pessoal. Bom dia, Sueli, bom dia, Nathalie, bom dia a todas e a todos. Inicialmente, me permita agradecer o convite do Observatório do Clima para participar e rever tantos amigos aqui sobre esse tema, que é sempre um tema presente cada vez mais em nossas vidas, né? Eu também quero parabenizar o Observatório do Clima por ter organizado algo que, no meu entendimento, é inédito, né? Uma formação tão aprofundada e com visões trazidas de tantos setores e de tantos saberes e de tantas experiências de vida e de estudo e de academia, mas não se limitando a um estudo meramente acadêmico, né?
Então, esse tipo de formação me parece extremamente importante para que as pessoas se envolvam e aprendam e acompanhem cada vez mais como que a comunidade internacional está fazendo para fazer face a esse grande desafio global que enfrentamos. Indo direto à primeira questão colocada pela Sueli, né, o que é o livro de regras, a primeira coisa eu devo dizer que não é um livro. Ele é chamado de livro de regras justamente por ser uma coleção de decisões de caráter mais técnico, executivo, que devem ser tomadas já na fase de implementação do acordo, mas que são essenciais para que as partes do acordo saibam, tenham parâmetros comuns, saibam como implementar as suas contribuições nacionalmente determinadas e como acompanhar a evolução do regime no âmbito da Convenção e, em particular, dentro do Acordo de Paris. Então, muita coisa, por exemplo, que a gente fala que está no livro de regras, já foi incorporada do que existia antes do Acordo de Paris. São regras que vinham ser mecanismos institucionais que vinham sendo utilizados sob o Protocolo de Kyoto ou mesmo sob a Convenção Quadro, que nós estamos falando de um único regime. Então, muitas coisas, o Acordo de Paris apenas ele recupera, né, e diz que vai fazer uso da experiência acumulada e da institucionalidade já acumulada a respeito de determinados temas. Agora, ainda assim, há alguns temas que foram de difícil negociação no âmbito do Acordo de Paris e que, para que se chegasse a um consenso na COP21, né, em 2015, para que tivéssemos, enfim, um acordo, é muito comum, nesse tipo de negociação diplomática, buscar certas ambiguidades construtivas, como nós dizemos, né? Alguma linguagem que ela parece ambígua, mas é justamente essa ambiguidade que permite que partes com visões diferentes aceitem e façam a sua interpretação. Isso conclui, elimina o problema que vinha sendo a diferença de visões, a diferença de opiniões na fase da negociação? Não conclui, apenas adia. Né? Adia e acaba se ressurgindo na fase de implementação, justamente na fase em que a Conferência das Partes, das partes do Acordo de Paris precisam tomar essas medidas, essas decisões de caráter mais técnico. Se certos parâmetros não estão muito claramente definidos no âmbito do acordo, então a vida daqueles que precisam implementá-lo complica-se. E aí mantém-se uma tendência que se vê já, nós vamos para a 26ª COP, né, desde a COP número 1, em Berlim, né, em 1995, né, mantém-se essa tendência de que as COPs acabam sendo um eterno processo legislativo internacional. Estamos sempre em negociação, estamos sempre negociando, sempre inventando novas terminologias, né, novas siglas. A cada COP tem uma sigla nova, pelo menos, né? E agora, o que é mais importante? Por que está se insistindo tanto na tal finalização do livro de regras, agora na COP26? Porque, e acho que isso até foi dito já aqui, é chegado o momento de nós focarmos na implementação, né? Deixarmos de ser esse modo negociador constante e irmos para a implementação, porque é isso que agora vai fazer com que cada parte ao acordo de fato apresente, né, os seus resultados, a sua contribuição em matéria de implementação interna e que isso tenha visibilidade internacional. Né? Então, o livro de regras é essa tentativa de você fechar essa negociação, né, com o máximo de especificidade possível, né, e que permita que o acordo seja implementado e que a gente finalmente mude de tom, de legislador para implementador do acordo. Essas seriam as minhas observações iniciais. Obrigado. Obrigada, Everton. Nathalie, pode comentar? Gente, primeiro, um imenso prazer estar com vocês. Muito, muito obrigada pelo convite. Foi ótimo que eu vi
a parte, digamos, mais hot, que é a geopolítica aí com Viola e também seus desdobramentos com Adriana, Ciné e turma. Acho que agora a gente está numa parte aqui mais da normatividade, como diz o Viola, que não é tão excitante, mas que é onde moram os perigos, né? Ou moram as oportunidades também. Eu queria fazer 3 comentários. Acho que o primeiro comentário, até ligando, eu assisti às aulas da semana passada, né? Ligando com algo que foi trazido, acho que pela Caroline Prolo. A gente tem um regime que vem da Rio 92, né? Tem que lembrar que a gente não mudou esse regime. Então, a gente tem uma nova lógica colocada pelo Acordo de Paris, mas os preceitos básicos do que a gente ainda negocia e do que a gente segue negociando e precisa implementar, né, para alcançar aí a estabilização da concentração de gases de efeito estufa, está lá. E por que eu estou trazendo esse ponto? Porque, sim, a gente teve uma mudança expressiva na lógica, né, de participação dos países via Acordo de Paris, que, a meu ver, é muito diferente do protocolo de Kyoto, né, até pelo que já foi falado pela Estela mais cedo hoje, ele tem mais cara de bottom-up, né, de baixo para cima, então os países têm essa liberdade de definir as suas contribuições nacionais, mas, ao mesmo tempo, tem 2 desafios aqui. Tem o desafio de que a gente continua tendo algum nível de diferenciação entre países, então, algumas obrigações, elas só competem a países desenvolvidos, uma delas é a provisão de financiamento, né? E outras não, então toda essa parte de transparência, por exemplo, ela está começando a ficar cada vez mais comum, né? Até os formatos do que precisa ser comunicado agora são só, não tem uma divisão, mas esse é um ponto. E o outro ponto é que os países eles têm, se por um lado alguns têm algumas obrigações específicas e outros não, por outro a gente precisa, né, que a ambição e a accountability, né, que é um termo muito difícil de traduzir, mas essa prestação de contas internacional, ela valha para todo mundo, né? Então eu acho que essa mecânica do que foi, esse é meu segundo ponto, assim, do que foi construído em Paris, que ela é muito particular, né? A gente viu ali vários pontos, vários objetivos sendo definidos, e aí com uma série de obrigações de como é que os países eles vão comunicando seus resultados, como é que eles vão apoiando esse progresso global em relação aos objetivos definidos no Acordo de Paris. E isso é muito, muito delicado, porque, até ligando com a discussão que estava sendo feita antes aqui, conduzida pela Adriana, por que o Brasil nunca aceitou, né, assim, ou melhor, por um longo tempo não aceitou tratar a questão de desmatamento dentro da convenção, porque tinha muito medo que fosse imposto algum tipo de compromisso a nós, né, que viesse uma meta pronta, e provavelmente a gente teria a maior meta em relação a isso, se fosse executada dessa forma. Então, essa maneira da gente tratar de um regime mais de baixo para cima, em que a gente define as nossas metas, depois a gente tem que prestar contas, ela foi muito mais aceitável. E aí, enfim, se constrói essa arquitetura, né, do Acordo de Paris. Depois, se a Sueli me permitir, até jogo aqui umas figurinhas na tela, mas na prática a gente precisa de definições muito mais granulares, né, de quando a gente vai comunicar, como a gente vai comunicar, como esse processo de comunicação vai ser avaliado. Então, o livro de regras ele foi trazendo essas pecinhas, né, para cada um desses pontos, que na verdade são 15 pontos do Acordo de Paris, que tem esses desdobramentos. Eu volto para você, Sueli, se você quiser, eu alongo depois. Eu vou fazer um paralelo na minha praia, que é o legislativo. A gente toma esse tipo de decisão muito no que vai remeter a regulamento, né? Muitas vezes você não consegue o consenso na lei, aí você ameniza o grau de detalhamento, você reduz o grau de detalhamento e joga a discussão para mais tarde. Acho que, pelo que acompanhei quando em Katowice, é um pouco o que acontece com o livro de regras, né? Assim, tem alguns detalhes que você fala assim, isso não vai entrar, isso não teve como entrar no acordo, a gente vai jogar para mais tarde. Pelo menos acho que algum paralelo dá para fazer. E eu vou puxar, Nathalie, com você a questão do abrangimento
abrangência do livro de regras. Aí você pode mostrar os seus slides, os seus 3 slides que eu vi, porque aí o Everton completa. Acho que é bem rápido, é só para lembrar, né? O Acordo de Paris tem essas 15 pecinhas que foram super bem encaixadas. Então, começam com esses 3 grandes objetivos globais, o de mitigação, o de adaptação de fluxos financeiros. A gente está falando aqui de mitigação do objetivo global de mantermos a temperatura em aquecimento máximo de 2 graus, de preferência 1,5 graus, a adaptação, um global goal, né, um objetivo global de adaptação que ainda está em processo de definição, e fluxos financeiros que aqui não são 100 bilhões, tá? Não é essa a praia realmente de como é que você alinha os fluxos financeiros e de investimento ao objetivo dos 2 graus, ao objetivo do 1,5 grau, incluindo aqui fluxos domésticos, tá? Entra subsídio aqui, entram outras coisas. Então, a partir desses 2 grandes objetivos, como vocês sabem, as partes todas, né, os países que são signatários, eles têm que ir se comprometendo com contribuições nacionais, comunicando esses esforços, isso tem que ser progressivo. E aí tem várias peças de florestas ou mecanismos de mercado, adaptação, financiamento, várias peças que vêm em torno disso e que vão fazer parte de uma avaliação de stock taking, né, que a gente chama que é literalmente olhar para o todo e ver o que está acontecendo como parte de Paris. E aí, claro, você tem para cada uma dessas pecinhas uma série de meios, né, de avaliá-las, de entendê-las. Então, para mitigação, a gente, no artigo 4, vai olhar para as NDCs progressivas, vai olhar para as estratégias de longo prazo, a adaptação você vai olhar para prioridades dos países, enfim, e assim por diante. Para cada um desses artigos tem uma série de pontos que foram definidos, e alguns que não foram definidos, que a Sueli pediu para a gente deixar para depois, que basicamente é o artigo 6, ali tem alguns pontos de transparência. Mas o que eu acho que é importante é entender que tudo isso foi canalizado para esse, e desculpem que o slide está em inglês, é uma figura muito legal que foi feita pelo WRI, não tem tradução ainda, mas basicamente tem esse calendário, né, de processos que a convenção foi estruturando e que estão postos aí para os países participarem. Então, começando lá com a adoção, né, do livro de regras em 2018, o ano passado, começo desse ano aí, a comunicação de novas NDCs, e a partir da COP desse ano, então começando no ano que vem e de fato se culminando a ação aos objetivos de temperatura. E aí a gente vai ter essa alternação, né, essa alternância, desculpa, entre os países colocarem novas NDCs e o processo global se estabelecer, né, vai ter essa dança. Isso já veio lá estabelecido no Acordo de Paris, mas agora vem os detalhes disso, porque as NDCs em si, elas não foi, na verdade, só em 2024 que os países vão considerar metodologias, enfim, diretrizes mais claras do que elas têm que conter. Hoje elas ainda são, como já foi falado aqui, eu acho, muito diversas, muito díspares. Os países definem certos parâmetros por conta própria e não quiseram definir dentro do livro de regras de Paris alguma diretriz mais específica, tá? Por outro lado, isso incluiu uma diversidade de prazo de execução, o prazo de duração das NDCs, que em inglês, o que eles estão chamando de common time frames agora, é essa discussão de como é que a gente vai sincronizar todo esse caminho aqui que a gente está falando de neutralização para 2050, se eu tenho um país que tem uma meta para 2025, outra para 2030, o outro só tem meta de 10 anos, então começou uma discussão de como é que a gente faz com que todos os 197 países, enfim, estejam juntos, né, estejam sincronizados minimamente em relação a até quando expiram as suas contribuições nacionais. Obviamente, isso é bem difícil, porque parece simples, né? Define se é 5 ou 10 anos, ou se é 5 mais 5 anos, que são as propostas que estão na mesa, mas é muito mais complicado que isso, porque isso vai acabar afetando também os ciclos de comunicação, que até agora são de 2 em 2 anos. Então, quanto mais frequentes forem as NDCs, as propostas, enfim, de NDC
colocadas na mesa, também mais trabalho os países vão ter em, enfim, avaliá-las, revisá-las, comunicá-las, assim por diante. Então, eu definiria assim, Sueli, e volto aí, na verdade, passo para o Everton comentar. Eu acho que o grande desafio que se tem com o livro de regras na sua implementação é essa dança dos timings, porque são muitas tarefas deixadas para os países em termos de comunicação, né? Essa coisa que vem de cima para baixo, eles têm que cumprir, é tudo igual, e ao mesmo tempo os seus processos domésticos de definição aí de suas prioridades, seja para mitigação, seja para adaptação. Mas eu vou dar stop e passo para o Everton. Obrigada, Nathalie. Everton, eu vou te passar para você comentar. Eu queria também que você incluísse no comentário se isso não é tudo muito demorado, principalmente quando a gente olha o relatório mais recente, o sumário do relatório, né, do IPCC, e fala assim, nossa, pessoal, vocês não têm até 2050, não, é melhor se preocupar com 2030. Como que compatibiliza essa urgência toda com esse calendário que a Nathalie mostrou? E, na sequência, eu vou pedir para você comentar quais são as pendências, né? Como time frames, transparência, e aí a Nathalie comenta as pendências. Vamos lá. Então, começo respondendo a sua pergunta, Sueli. É muito demorado, sim, e essa é uma característica do processo multilateral. São, imaginem, cerca de 200 países numa grande conferência, com diferentes níveis de representação, algumas vezes até chefes de Estado e governo se reúnem para tomar decisões que querem dar uma certa premência, que precisam de ambição e celeridade, mas, mesmo assim, a característica do sistema internacional, como nós o temos e vivemos, dificulta, né? Não ajuda que essas decisões se acelerem, porque como o tema de mudança do clima não é um tema exclusivamente ambiental, tem implicações econômicas, tem implicações para política industrial, para política energética, né? Além da seara meramente ambiental. Então, isso requer também um nível de articulação e de entendimento dos temas e do significado dos compromissos que estão sendo assumidos, que muitas vezes exige muito tempo para construir, até mesmo dentro de uma estrutura governamental, dentro de um país. Agora, imagine depois de construir isso, ou, por exemplo, no caso da União Europeia, com todos os seus Estados-membros, constroem uma posição que já é extremamente difícil, dada a disparidade de interesses e de posições que eles têm, né? Aí chegar ainda numa negociação no plano internacional e ter que harmonizar essas diferentes visões de mundo. Então, isso leva tempo. Não é à toa que, desde que foi aprovado o Acordo de Paris, imaginava-se que, no período de 3 anos, ou seja, 2015 até 2018, né, na COP de 2018, que foi na Polônia, a COP 24, teria se aprovado já esse livro de regras, né? E avançou-se muito em aspectos menos controversos, etc., mas então ficaram aquelas famosas pendências, que é o que nós vamos falar aqui, e que também não tiveram assim avanço substancial na COP25, né, do Chile, que na verdade foi em Madrid, enfim, por circunstâncias e razões distintas, mas o fato é que o que resultou de 2018 é o que está ainda sobre a mesa para ser levado agora a Glasgow, né, daqui a poucos dias, ou daqui a um mês e pouco. Esses temas, então, também atendendo aqui ao pedido da Sueli, os temas atuais sobre negociação, primeiro deles, e talvez o mais controverso, felizmente nós não vamos tratar hoje, né, que eu vi que vocês prepararam uma sessão toda para discutir, até fiquei muito interessado, e se eu puder, eu irei me conectar de novo com vocês aqui como ouvinte, para aprender das diferentes vozes e perspectivas sobre o artigo 6º, que é, na verdade, um artigo sobre cooperação internacional para cumprir o acordo. Tanto medidas de mercado quanto de não mercado, né? Mas é cooperação. E, enfim, além deste tema, nós temos a questão dos marcos temporais comuns para todas as NDCs, algo que a Nathalie mencionou, né? Porque justamente como cada país é que define qual vai ser a sua contribuição nacional, quando começaram a chegar essas contribuições definidas nacionalmente, né, determinadas nacionalmente,
perceberam que nem mesmo o prazo era igual, né? Então é muito difícil você fazer algum tipo de apanhado ou acompanhamento geral, e depois nós vamos falar do Global Stocktake, né? Quando você tem contribuições que são tão díspares, que seguem critérios diversos, e como é nacionalmente determinada, enfim, cada país fez do modo que melhor lhe aprouve. Também temos o tema das tabelas de informes nacionais e cumprimento em matéria de transparência, né? Já existe enfim, é o que eu estou dizendo do aproveitamento de instituições e estruturas pré-existentes. Desde a convenção, existem regras e compromissos para informe. São as comunicações nacionais, inventários nacionais que têm que ser periodicamente levados a conhecimento do secretariado da convenção e publicados. Então, isso é por uma medida de transparência. O que se chegou à conclusão é que, no caso das NDC, sobre o Acordo de Paris, isso não seria suficiente, e seria preciso algo a mais, o que eles chamam de Enhanced Transparency Framework, né? Um quadro de transparência ampliado, aprofundado, né? Como queira. Além de temas de adaptação e financiamento que estão sempre em pauta e que requerem sempre uma atenção pelas diferentes visões que se tem a respeito. Todos esses temas, eles foram objeto de diversas reuniões técnicas e políticas nos últimos meses, né? A última, talvez mais significativa delas, tenha sido a 52ª sessão dos órgãos subsidiários da Convenção, né? Que são dois, o órgão subsidiário de implementação e o órgão subsidiário de assessoramento científico e tecnológico, né? Esses órgãos, eles acabam se reunindo numa periodicidade semestral, porque, além de se reunirem junto com a COP, também no meio do ano, né, enfim, entre uma COP e outra, normalmente há uma reunião desses órgãos. E a 52ª foi feita de modo virtual, agora no mês de junho ou julho, se não me engano, né? Claro que esses órgãos, como eles são órgãos subsidiários, eles permitem a troca de ideias, o avanço no entendimento técnico, mas eles não finalizam, não tomam decisões. As decisões precisam ser tomadas na COP, né? Então, esses temas que eu mencionei, eles estarão em pauta, serão retomados durante a COP26 e com a expectativa de que possam ser tomadas decisões finais e que encerrem esse ciclo de regulamentação do Acordo de Paris. E, como eu falei, dê início à efetiva implementação de todos os seus artigos. Eu teria observações a fazer sobre cada um desses temas, mas eu pergunto, Sueli, se devo fazer agora ou nós vamos, na medida da conversa, introduzindo cada um deles, por exemplo, esses marcos temporais comuns, transparência ampliada. Marcos temporais comuns, transparência, os dois principais, porque a gente está deixando para a próxima sessão a questão da cooperação, né? E temos também a preparação para o primeiro Global Stocktake. Global Stocktake. Pode ser esses três, Everton, e até vou te perguntar como é que fica a questão do primeiro Global Stocktake só em 2023, né? Usando o cronograma da Nathalie. A gente tem tempo até lá? Vamos lá. Esses três temas, aí eu vou passar para a Nathalie colocar o posicionamento dela. Rapidinho, okay. Vamos lá. Então, rapidinho, algumas pinceladas aqui sobre cada um desses temas. Está previsto no artigo 14 do Acordo de Paris que a cada 5 anos, né, as partes ao acordo deverão avaliar o progresso coletivo, né, visando o objetivo do acordo que está expresso no artigo 2, que é aquele de estabilizar a temperatura, evitar que o aumento da temperatura ultrapasse 2 graus e fazer melhores esforços para que limitar esse aumento a 1,5 graus, né? Então, essa avaliação, ela é coletiva, é para saber se o conjunto, o agregado das NDC está alinhado com o objetivo do acordo, se nós vamos com essas NDC chegar lá ou não, qual é a projeção, né? Isso tanto vale para mitigação, mas também para adaptação, para meios de implementação, portanto, financiamento e apoio aos países em desenvolvimento, que é algo que também está expresso no acordo, que deve ser provido pelos países desenvolvidos em linha com aquele princípio que está na Convenção, né, desde 92, das responsabilidades comuns mais diferenciadas. Então, esse é um assunto transversal.
é uma avaliação global, não é uma avaliação só para saber quem está emitindo mais, quem está emitindo menos, aliás, nem é para ser um exercício de apontar o dedo para esse ou aquele país. É para saber se nós, como comunidade internacional, estamos à altura do desafio que nós temos que cumprir, do objetivo que nós mesmos nos propusemos no Acordo de Paris, né? Falando um pouquinho só da perspectiva brasileira, e aqui eu gostaria de dizer que estou participando em caráter pessoal, né? Apesar de ser diplomata, eu não tenho aqui um mandato para falar em nome do governo, mas, enfim, gostaria de trazer, até me foi pedido que trouxesse um pouco da perspectiva brasileira, né? O Brasil tem defendido que as disposições a respeito desse Global Stocktake sejam fortalecidas, né, para que se possa, de fato, avaliar o progresso coletivo em direção ao propósito e aos objetivos de longo prazo do Acordo de Paris, com base no princípio da equidade, né? Há uma relação clara desse processo com os marcos temporais, e aí então a gente já vai mudando de assunto, né? Porque o marco temporal das NDCs, bom, como é nacionalmente determinado, alguns deram 10 anos, outros deram 5 anos, outros, como nós fizemos 5 anos mais uma indicação de 10 anos, né? Então, essa variação toda dificulta qualquer tipo de stock take global. Por isso que, do ponto de vista brasileiro, tem se defendido que o marco seja de 5 anos, para que ele esteja em conformidade com o Global Stocktake, que já está definido nos termos do acordo, que deve ser de 5 anos, o primeiro sendo em 2023, como a Sueli falou, né? E a cada 5 anos, sucessivamente, irá se fazer um novo Global Stocktake, né? Se você deixar o marco temporal, quer dizer, o marco temporal que os países usam nas suas NDCs, para rever as NDCs só a cada 10 anos, você vai ter, no meio desse período, uma pressão que é contrária ao próprio processo nacional de definição da NDC. O marco temporal, ele diz respeito a que os países possam alinhar as suas NDC dentro de um mesmo ciclo. Nathalie pediu para comentar a questão do Global Stocktake. Eu vou pedir para ela comentar também o Common Time Frames e a relação entre os dois, e aí a gente comenta sobre transparência na sequência. Pode ser? Pode, vamos lá. Então, vamos lá. Só para gente, não... marcos temporais aqui não é marco temporal e julgamento no STF. Ainda bem, senão a gente já tinha resolvido essa história. Aqui a turma aqui já começa a ficar apavorada. Às vezes a palavra inglesa ajuda a gente a tirar, mas basicamente, acho que o Everton já explicou super bem, mas eu queria só trazer uma das tensões que estão colocadas na COP26, quer dizer, já estão instaladas há muito tempo, né, Everton? Que tem muito a ver com o que vai se avaliar nesse Global Stocktake, né? Então, lembrando ali daquela minha figurinha quadradinha, o artigo 2, ele tem 3 componentes, o componente da temperatura, o componente da adaptação e o componente dos fluxos financeiros. O que está faltando ali? O que não entrou que muitos países, muitos grupos de países querem? Alguém sabe aqui, alguém arrisca pôr no chat o que faltou e o que vai ser pedido muito efusivamente na COP? Perdas e danos. Essa é uma briga muito forte, é uma briga, inclusive, de justiça climática de países ultra vulneráveis, né? E eles tentam colocar como um outro pilar, como um terceiro pilar, na verdade, né? Encarando o financiamento mais como meio de implementação e tendo mitigação e adaptação, eles tentam há muito tempo trazer essa dimensão de que para algumas enfim, para alguns países, para algumas sociedades, a adaptação em si já não vai ser possível, né? Então, essa é uma visão particular deles, eu não vou fazer aqui juízo de valor se é bom ou ruim, mas é uma demanda legítima, é um ponto de tensão, e eles gostariam, por exemplo, que o Global Stocktake, a partir, enfim, da COP, né, quando se iniciasse o processo, que ele também levasse em conta aspectos de loss and damage, o tal perdas e danos, tá? É muito difícil isso emplacar, a gente pode passar horas aqui conversando sobre isso, porque há uma grande... tem um grande temor de países, principalmente dos Estados Unidos, mas a União Europeia também, acho que compartilha um pouco disso, de que ao reconhecer que há países que
vão submergir, né? E até saiu uma matéria esse final de semana no Guardian falando que alguns já em 2050 podem desaparecer tal qual a gente conhece hoje. Eles podem, esses países que foram emissores históricos maiores, eles podem ser instados a ter responsabilidades legais. Então, a tal da palavra em inglês liability, né? Eles morrem de medo de repente ter que pagar pelo dano, né, causado. Tem toda uma a lógica aqui de seguros. Então é um tema super quente, esse tema vai vir muito forte nessa COP, as articulações estão tão grandes, tem a ver com o Global Stocktake, vai muito além das obrigações. E, de novo, lembrando que o Everton falou, essa avaliação é uma avaliação coletiva, não é avaliação do Brasil, da China, né? É uma avaliação de como estamos no quadro geral. Tem uma certa confusão, porque a convenção soltou um relatório de avaliação em fevereiro, se não me engano, desse ano, acabou de soltar uma outra avaliação, então ela está fazendo uma contabilidade de NDCs especificamente, que para a gente é muito bom, porque vai ajudando a aumentar a pressão política, né, para aumentar a ambição, mas o Global Stocktake vai além. Então, para quem está em dúvida, vão fazer mais do mesmo? Não, é um processo maior e é um processo, como disse o Everton, facilitativo da gente tentar entender, né, que mecanismos usar, como então fomentar mais ambição. E aí, só para voltar na história dos marcos temporais da convenção, dos Common Time Frames, tem também um desafio aqui, gente, porque, vamos lembrar, tem países que não deram metas com prazos. A própria China, a meta da China até agora é qual? Pico em 2030. Ela não colocou um tempo para a execução de ações, etc, etc. Eu acho que a Índia e a Turquia têm uma situação similar, se não estou enganada. Então, tem um jogo de empurra aqui, Sueli, em relação à sua pergunta de vai demorar muito. Pois é, o tempo da convenção não é o tempo da mudança do clima. E tem um jogo de empurra aqui até eles, enfim, negociarem, né, outros pontos e chegarem a um acordo comum. Mas há essa dificuldade. Como eu falei, parece simples ir lá, bate martelo, 5 anos, como o Brasil está propondo, que eu acho a melhor proposta, mas a complexidade é um pouco maior. E aí eu acho legal a gente falar de transparência, mas eu volto para o Everton e aí depois a gente vai voltar para o Everton. Eu vou perguntar para o Everton, se você comentou que o Brasil está centrando esforços na questão dessa discussão do Global Stocktake. Isso, de certa forma, não esconde problemas que o Brasil está tendo na própria NDC, quer dizer, entrando já no tema transparência. Vamos lá. E entrando no meu tema inicial, né, da pedalada climática também. Eu primeiro vou pedir desculpas porque eu não estava presente aqui quando você falou na sua apresentação inicial, eu só consegui me conectar já perto das 10 horas, 10 Basicamente, pouco, né? foi que o Brasil, na verdade, regrediu em ambição, né? Na NDC atualizada de 2020. Você tem 400 milhões de toneladas de dióxido de carbono aí que foram acrescentados na possibilidade das emissões, considerando 2030. Eu mostrei um gráfico só. Ok, essa é uma questão que me parece diz respeito à metodologia de cálculo, né? Se você teve uma atualização metodológica, essa atualização metodológica fez com que se não me engano, especificamente na Mata Atlântica, o fator usado, né, para cálculo de massa de carbono e de emissão teria tido essa variação, mas isso de acordo com regras que são internacionalmente aceitas, sobretudo no IPCC. É um tema bastante técnico, né? Claro que você pode olhar pelo ponto de vista de que estamos agora com uma liberdade para emitir mais. Ou então você pode olhar por outro ponto de vista. Olha, anteriormente nós tínhamos feito um cálculo... A posição do AC é nessa, assim, liberou mais emissões. Estou sendo bem transparente. Eu sei, mas você pode também olhar para o mesmo problema do outro ponto de vista, do ponto de vista de que, olha, nós tínhamos feito um cálculo errado que nos deixava mais amarrados, agora nós estamos mais próximos do que nós devíamos estar desde o início. Enfim, essa seria, digamos, olhar para a mesma situação de outro ponto de vista. Mas eu acho que isso não está diretamente relacionado com o nosso tema de hoje, porque isso não é uma questão para o livro de regras, não é uma questão de elaboração do inventário, né, de cálculo técnico mesmo, né, de regras que são negociadas no âmbito do IPCC, né, em outro fórum, né? Claro que é relevante, é totalmente relevante, mas eu queria voltar, antes até de voltar para a transparência, fazer um comentário
a respeito do tema que a Nathalie lembrou, que me parece muito oportuno, importante, que é o de perdas e danos, né? Esse tema, ele é talvez um dos temas mais novos no âmbito das COPs, porque ele não está previsto na Convenção. A Convenção não fala nada sobre perdas e danos, a Convenção lá de 92, né? O Protocolo de Kyoto tampouco, né? E foi diante de uma necessidade e de uma tomada de consciência a respeito dos riscos, que não eram apenas riscos de adaptação, mas riscos com relação à própria continuidade da existência, né, de algumas comunidades e países insulares, sobretudo, né, que se criou uma nova vertente de negociação em torno do tema de perdas e danos. O que nós temos de expectativa para esse tema específico? Bom, na COP de Santiago, de Madrid, né, em 2019, que foi a COP anterior, antes da pandemia, houve, em matéria de perdas e danos, a criação de uma chamada Santiago Network, né? E essa rede Santiago, ela reúne países em desenvolvimento que são mais vulneráveis e também as organizações internacionais que têm missão de prestar apoio, desde a Cruz Vermelha até o Banco Mundial, né? Entre outras, como o GCF, o Green Climate Fund, etc., né? E aí essa rede recebeu um mandato, né, que é talvez ainda um pouco ambicioso da perspectiva desses países que estão mais sofrendo até mesmo ameaça de extinção, que seria o intercâmbio de informações, a facilitação de pedidos de assistência técnica para prevenir ou minimizar essas perdas advindas dos impactos da mudança do clima, as perdas e os danos, né? O que se espera agora é que haja uma operacionalização também dessa rede. E essa é uma posição que vem sendo defendida em bloco, em conjunto pelos países do G77 e a China, né, o grupo dos países em desenvolvimento, e que tem defendido o fortalecimento desses arranjos institucionais para que haja melhor acesso a recursos, acesso prioritário a recursos, né, e a capacitação e tecnologias disponíveis para enfrentar essa situação. Será que isso resolve? Para países que estão vendo que estão na beira de uma possível extinção, talvez seja pouco, né? Mas é o que se tem e é o que se espera que possa ser operacionalizado. Então, a palavra agora é operacionalizar essa rede que já foi criada na COP anterior. Sobre transparência, eu já tinha dito anteriormente que, bom, a transparência é uma das atividades que já tem um marco institucional desde a Convenção, né? E ela consiste nas comunicações periódicas dos países à Convenção, né? Agora, o Acordo de Paris trouxe novas obrigações, né, em termos de informes e relatórios. Por isso que se criou também... Por que o prazo é diferente nos relatórios de transparência para países desenvolvidos e em desenvolvimento? Explica para o pessoal. Porque existe uma observância da aplicação prática, esse é o exemplo prático da aplicação do princípio das responsabilidades comuns mais diferenciadas. Desde 92, esse princípio é um dos princípios basilares da Convenção, ele não foi abandonado no Acordo de Paris, e ele indica que países em desenvolvimento, pela menor capacitação, pela necessidade de recursos, pela falta de orçamento próprio até para desenvolver atividades de levantamento de inventários e elaboração de relatórios, que exige uma equipe técnica qualificada, etc., né? Eles teriam um prazo maior do que os países desenvolvidos que já detinham essa capacidade e que, aliás, tinham a obrigação de oferecer financiamento e capacitação aos demais, né? Isso se mantém, porque está no âmbito do princípio geral, que é o famoso CBDR, né? Sobre o que estamos agora discutindo é com relação à definição de tabelas específicas, né? Que são essas tabelas, países desenvolvidos, países em desenvolvimento, quando cada um deverá apresentar os seus relatórios, né? E aqui, do ponto de vista de países em desenvolvimento, é importante que essa flexibilidade seja mantida. Então, o princípio de uma flexibilidade
vai garantir que os países possam adaptar-se pouco a pouco a criar as capacidades para implementar essas exigências adicionais de transparência, né? Essas discussões, na verdade, elas são de ordem bastante técnica, né? Mas elas têm uma importância, porque nessas tecnicalidades acaba entrando o formato, a discussão sobre o formato de como que vai ser feito o relato, né, do cumprimento das NDCs. E como eu disse que se no Global Stocktake o objetivo não é apontar o dedo para esse ou aquele país, quando os países fazem esse informe, está previsto também no Acordo de Paris um painel de peritos, né, um exame que será feito aí por cada país desses informes, a partir de um painel de especialistas, né, e aí sim é que se vai, para cada país, identificar as inconsistências, criticar o que precisa ser criticado, ver quais as lacunas, etc., né? O Brasil continua sempre, é uma posição histórica, né, tem defendido que esses esforços adicionais de transparência recebam o adequado apoio financeiro e técnico das agências financiadoras. Como que já acontece, por exemplo, hoje o órgão no Brasil responsável pela elaboração do inventário e da comunicação nacional é o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, né? E o MCTI recebe recursos do GEF, do Fundo Global para o Meio Ambiente, especificamente para essa atividade. Por que existe isso? Porque nós não podemos imaginar que em países que têm um orçamento restrito e que esse orçamento poderia estar sendo direcionado para outras atividades prioritárias em termos sociais, enfim, etc., você vai usar parte desses recursos para fazer uma atividade que é uma atividade que visa a prestação de uma informação no plano internacional, né, sobre emissões, etc. Então, a necessidade, essa demanda por apoio externo, ela existe e ela vem sendo já efetuada desde o início da convenção, né, na elaboração dos inventários, e ela deve continuar, esperamos, também na elaboração desses informes adicionais sobre o Acordo de Paris. Estou falando demais, Sueli, pode me cortar. Viu? Acho que vou parar por aqui. Eu vou passar para a Nathalie comentar os mesmos pontos. Vamos lá, Nathalie. Não, acho que, primeiro, gente, assim, tem uma tensão enorme aqui, daí não é técnica, né? Aí eu volto no Viola na parte geopolítica. Por que os Estados Unidos e a União Europeia não querem de jeito nenhum que essa diferenciação valha para questões de transparência? Porque não acham justo a China ter uma flexibilidade para reportar questões aí relativas às suas emissões, às suas trajetórias, mesmo adaptação diferente da deles. Então, tem uma questão aqui muito de confiança também no processo, né? É um tema quente por conta disso, e é isso que está em jogo. Eu entendo da seguinte maneira: foi possível lá em Katowice enfim, quando se fechou o livro de regras, a sua maior parte, né, foi possível chegar em alguns formatos comuns, etc., mas a tensão segue, tanto que eu ouço, por exemplo, que o Like-Minded Group, que é esse grupo que reúne de Arábia Saudita a China, né, é um grupo mais recalcitrante, por assim dizer, nas negociações, eles estão tentando bifurcar de novo assuntos de transparência, né, de relatos de transparência, mais na linha do que a gente tinha em Kyoto. Então, é uma questão meio que vai e vem. Para os países em desenvolvimento, é só no final de 2024, né? Não, para todos. Eu entendo que são para todos. Todos têm. Qual que é o processo? Eles têm até 31 de dezembro de 2024 para mandar um negócio novo que chama Biennial Transparency Report. Então, é o relatório de transparência, né, de 2 em 2 anos, que eles vão colocar lá as informações sobre as suas NDCs, os impactos de adaptação, financiamento recebido ou financiamento aportado, o seu inventário nacional. Então, isso está previsto para 2024, tá? E aí, tem uma coisa que me preocupa, que tem no livro de regras, fala-se que algumas das provisões, né, de informações sobre transparência, clareza e entendimento, que ficou uma siglinha ICTU, né, que elas vão valer para países
a partir da sua segunda NDC, que na primeira NDC tal é mais leve, depois da segunda NDC que você tem que começar a aplicar. E me preocupa muito que o governo brasileiro tenha rebatizado ou batizado a sua atualização de NDC em 2020 como a nossa primeira NDC. Eu acho que esse detalhe, ele não é mero detalhe, né? A gente teve uma NDC submetida ali por volta do Acordo de Paris, e agora, em 2020, eles rebatizaram como First New NDC, uma coisa assim. Então, é a nova primeira NDC do Brasil. Eu acho que tem uma jogada, eu acho que não é legal, porque, enfim, não tá claro para todo mundo, e acho que tem tudo a ver com a discussão que está rolando aqui no chat, né, em relação a como o Brasil tá lidando com esse processo, e aí fecho dizendo, lembrando algo que o Viola falou também, tem questões de credibilidade, né, que são da geopolítica, tem questões de credibilidade que eu acho que vão, né, na normativa, que são como o país entra, quão cooperativo, quão colaborativo, quão transparente ele nessas negociações todas, mas acho que era esse meu ponto aqui, final, Sueli. Obrigada, Nathalie, concordando com você. Nós estamos ajudando a questão da ação judicial sobre a alteração na NDC brasileira, exatamente com essa leitura. Na verdade, o nosso entendimento é que, sim, podem ser questões de técnicas de cálculo, mas ao emitir mais, fere o Acordo de Paris, essa é a nossa defesa, inclusive na via judicial, né? Nós estamos assessorando os jovens que entraram com ação popular contra isso, né? Eu acho que está no nosso tempo, eu vou pedir para o Everton, depois a Nathalie, fazer uma fala de fechamento e a gente vai voltar para a Mariana. Vamos lá. Vamos lá, obrigado, Sueli. Eu acho ótimo ouvir diferentes perspectivas. Jamais imaginei, nem quando eu lidava diretamente com a negociação do acordo e fazia as consultas, promovia, né, pelo Itamaraty, as consultas à sociedade, que eram tão ricas. A gente enchia um auditório lá, às vezes fazia algumas remotas. Chegou uma vez que o próprio Luiz Figueiredo, que já era ministro de Estado das Relações Exteriores, ele me deu uma bronca porque eu usei toda a banda de internet que o Ministério tinha na época para essas consultas, e tinha muita gente conectado e tal, e aí caiu a comunicação com as embaixadas, né? E ele mandou imediatamente eu cortar aquilo lá, porque, né, não era de fato usual, né? Mas era enriquecedor. E assim como é enriquecedor poder ouvir diferentes perspectivas e tentar entender, construir em conjunto, porque, afinal de contas, quando a gente fala o Brasil, por mais que queira criticar, por mais que queira defender, nós estamos falando do Brasil dos brasileiros, Brasil nosso, nós que somos o Brasil, né? Sem exclusão. Aliás, nós temos que trabalhar pela inclusão e pela diversidade. Sempre foi a minha marca pessoal ao longo da minha atuação como servidor público. Com relação à transparência, para fechar, eu queria só referir ao artigo 4.13, o artigo 4º, que é sobre mitigação. No parágrafo 13, ele menciona isso que a Nathalie acabou de dizer, o que deve ser, enfim, balizador, né, da transparência, que seria a integridade ambiental, transparência, exatidão, completude, comparabilidade e consistência. E aqui eu destaco a comparabilidade, a dificuldade que vai ser esse exercício internacional de comparar uma NDC que coloca como objetivo apenas atingir o pico em 2030 e uma NDC que coloca como objetivo reduzir 43% das emissões em 2030, né? Ou outra que coloca que numa curva business as usual, né, que seria uma terceira modalidade, ou de intensidade do PIB, vai reduzir. Então, tem tantas modalidades que essa comparabilidade realmente é um grande desafio. Vamos ver como é que isso vai se dar na prática. Nós não falamos em adaptação, então, só para fechar, eu queria dizer, já deixando um link para o próximo encontro de vocês, que é sobre o artigo 6º, né, o financiamento, a grande questão de adaptação também é recurso, também é financiamento, né? Como você vai se adaptar se não tiver dinheiro? E o artigo 6º, ele pode ajudar o fundo de adaptação, que também é um desses instrumentos que já existe, né, com o que eles chamam de share of proceeds, né, um percentual, sei lá, 2% das transações de unidades de carbono, transações internacionais.
como que já vinha acontecendo sob o protocolo de Kyoto. Mas isso, infelizmente, não está pacificado, ainda é uma questão a ser discutida, como que isso é um dos temas que estão em aberto, dificultando a conclusão do livro de regras no capítulo específico do artigo 6º, já então deixando aqui em aberto uma questão para ser retomada por vocês no próximo encontro, que eu espero estar presente, porque eu gostaria de ouvi-los mais sobre essas diferentes Vai ser ótimo se você acompanhar. Obrigado. Eu também vou acompanhar na próxima vez para entender mais da cooperação. Eu acho a parte mais complexa. Nathalie, suas palavras finais, por favor. Gente, primeiro que esse tom dessa conversa aqui, cheia de siglas, com um monte de detalhes, que você tem que criar um calendário próprio para entender onde é que cada coisa vai ser feita, é o tom das negociações. Então, para quem nunca foi uma COP e vai pela primeira vez, ou pretende algum dia, e acha que vai chegar lá e é um processo político, o negócio... Infelizmente, a maior parte do tempo é isso. É essa coisa super chata, técnica, minuciosa, você tem que ler lá, ver se a vírgula está no lugar, entendeu? É disso que se trata. Então, entender esses meandros é importante. Tem muitos pontos de acesso em relação ao que está negociado que podem fazer diferença, né? É um rebatismo do NDC dar um tom diferente para alguma coisa. Então, é chato, mas é importante, como essa máquina funciona. E eu achei curioso que alguém colocou aqui no site, né, no chat, a fala da Greta ontem. Greta está lá na COP, na Youth COP em Milão, e ela fez uma fala muito interessante. Ela fala net zero, blá, 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 green recovery, blá, 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 não sei o quê, blá, blá, blá. Sim, mas a gente tem que pensar que tem 2 níveis aqui. Tem o nível do blá, blá, blá político, de um monte de gente, como o nosso presidente da República, que vai lá e fala desmatamento ilegal zero, blá, 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 e nada acontece, nem no papel tá, não tem um papel que se ache isso, né? Muda a NDC no papel de um jeito grotesco. E tem um outro lado que é esse, entre aspas, blá, 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 mas é como as salsichas estão sendo feitas na COP. É nesses pontinhos, que eu acho que quem vai à COP tem obrigação como observador de fazer diferença, porque senão está indo lá para ver side event, que você pode ver online, você não precisa ir. Mas acho que aqui tem um espaço muito, muito importante para a sociedade civil se posicionar, observar, garantir que os países estão fazendo aquilo que devem, e o nosso país tem que ser muito bem observado, sempre, mas principalmente nessa COP. Então, o meu recado fica esse, estou super à disposição para conversar com quem quiser, estarei enchendo o saco dos negociadores, porque eu acho que a sociedade civil tem que ser chatíssima, mais chata do que todo mundo em relação às expectativas que a gente tem dos nossos representantes. Então, obrigada, Sueli, obrigada a você, ótima semana para todos e obrigada, estamos em contato. Everton, tudo bem? Sim. Quer falar palavras finais? Não? Tá tudo bem? Tudo bem. Eu já estou satisfeito. Fico muito agradecido. Eu queria agradecer muito os dois e vou retornar a palavra à Mariana.